Você já se sentiu perdido lendo o rótulo dos alimentos? As informações nutricionais parecem complicadas demais, cheias de números e termos difíceis, não é mesmo? Hoje eu vou te ensinar como decifrar o rótulo dos alimentos, para que você faça escolhas conscientes e melhore a sua alimentação. Ler rótulos é uma habilidade essencial para quem quer cuidar da saúde. Saber o que você está comprando e consumindo pode evitar surpresas indesejadas, como açúcares escondidos e excesso de sódio. Mas não se preocupe, aqui eu vou te guiar. Será um passo a passo de forma simples e prática para você aprender rápido. Primeiro ponto, observe o tamanho da porção. Por exemplo, se a porção for de 30 gramas e o pacote tiver 120 gramas, significa que você deve multiplicar por 4 se você for consumir o pacote inteiro. Essa é uma pegadinha comum que pode te fazer subestimar as calorias do alimento. E as calorias indicam a energia que aquele alimento fornece. Mas não se apegue somente aos números. Mais importante do que as calorias é a qualidade do alimento. Um alimento ele pode ser baixo em calorias, mas cheio de aditivos e açúcares. Os carboidratos, as proteínas e as gorduras são os 3 principais macronutrientes. E vamos falar de cada um aqui, começando pelo carboidrato. E aqui você deve observar o valor total de carboidratos e açúcares. Os alimentos integrais ou com um baixo teor de açúcares são as melhores opções. E cuidado com os outros nomes para o açúcar. Como assim? Existem muitos alimentos que dizem não conter açúcar, mas quando você vai vasculhar a lista de ingredientes, ele está com outro nome, com uma outra roupagem para você não perceber. E quando você olha a lista, está escrito maltodestrina, ou xarope de glicose, ou sacarose, e esses são os outros nomes para o mesmo ingrediente, o açúcar. E eu vou deixar aqui uma lista de nomes do açúcar escondido nos alimentos. Aprenda isso e você nunca mais será enganado com um falso produto sem açúcar. E não ache que só tem açúcar em doces e sobremesas. Tem açúcar até na batata palha. Sobre as proteínas. A proteína ela é essencial para a construção muscular e para a saciedade. Alimentos ricos em proteína normalmente são boas escolhas para quem quer emagrecer ou manter a massa muscular. E sobre as gorduras, observe o tipo de gordura daquele alimento. As gorduras saturadas devem ser consumidas com moderação e as gorduras trans devem ser evitadas. Prefira sempre fontes de gordura boa, como azeite e as oleaginosas, como castanha do Pará, amêndoa, nozes, pistache, o famosinho e por aí vai. E claro, não vamos deixar de falar do sódio. Ele em excesso está associado à pressão alta e à retenção de líquidos. Então tente escolher alimentos com baixo teor de sódio. Um alimento com menos de 140 miligramas de sódio por porção é considerado baixo em sódio. E as fibras, por outro lado, são as nossas aliadas. Elas ajudam na saciedade e na saúde intestinal. Prefira sempre alimentos que tenham pelo menos 2 gramas de fibra por porção, especialmente se forem alimentos integrais. E só um parênteses aqui, fibra sem água não funciona. Você precisa de uma boa quantidade de água para que as fibras cumpram o papel delas, o de saciedade e o de um intestino funcionante. Sobre a lista de ingredientes. Os ingredientes eles aparecem em ordem decrescente, ou seja, o primeiro alimento da lista é aquele que contém em maior quantidade. Então, se o açúcar é o primeiro alimento da lista de ingredientes, significa que em toda aquela composição, o açúcar é o que tem maior quantidade. Então, fique alerta. E uma dica aqui, prefira sempre alimentos que tenham uma lista curta de ingredientes e que você consiga reconhecer os nomes. E evite nomes químicos como glutamato monossódico, corante artificial e por aí vai. Ler rótulos é uma habilidade essencial para entendermos o que nós estamos consumindo. Muitas vezes, alguns alimentos industrializados trazem surpresas como açúcares escondidos, excesso de sódio ou aditivos químicos. E fazer essa leitura pode parecer complicado no início, mas com prática se torna natural e até mesmo um hábito. E já deixando claro
que o foco da nossa alimentação deve ser alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, carnes, grãos e gordura boa, e que não precisam de rótulo para nos dizer se é saudável ou não. Mas ainda assim, quando o industrializado ele é necessário, saber ler rótulos faz toda a diferença. Quanto mais comida de verdade no seu prato, menos você precisa se preocupar com tabelas e ingredientes escondidos. Temos aqui 3 produtos e nós vamos avaliar a lista de ingredientes e a tabela nutricional de cada um. Começando aqui pelo cappuccino proteico pronto. Ele está nos dizendo aqui que tem 15 gramas de proteína, 0 adição de açúcares, 0 lactose e com baixo teor de gorduras totais. Avaliando aqui primeiramente a tabela nutricional, vemos que a porção é de 250 ml, que é essa embalagem toda. Mas aqui na tabela está as informações com 100 ml e com 250 ml, que é o valor total que tem aqui nessa embalagem. Então, nós sempre vamos considerar aqui o valor de 250 ml, porque é o valor da porção, da embalagem completa. Esse de 100 ml aqui pra gente se torna irrelevante, a não ser que nós vamos dividir isso aqui em 2,5 unidades. E vamos conferir aqui se realmente não tem açúcar de acordo com esses ingredientes citados. Realmente não tem, e ele é adoçado com sucralose. O leite em pó também traz esse sabor adocicado e realmente está correto. Nesse caso aqui é só tomar cuidado para não calcular o valor errado da tabela nutricional. Nós vamos considerar aqui os valores da segunda coluna. Vamos para o outro, de proteína vegana. Está nos dizendo que tem 21 gramas de proteína vegetal, 0 sucralose, 0 lácteo e 0 glúten. Nós vamos conferir se é isso mesmo. Aqui na tabela nutricional está nos dizendo que tem 14 porções e cada porção equivale a 2 medidores. Então, se a gente tomar só um medidor, tem que dividir isso aqui por 2. E aqui a tabela está realmente para essa porção aqui de 35 gramas. E podemos ver que tem 0 gramas de açúcar adicionado. E podemos conferir aqui na lista de ingredientes que realmente não tem açúcar. E o que foi usado para adoçar é stevia. E o último produto vai ser esse whey da Dux. Nos diz que tem 20 gramas de proteína por porção, ingredientes naturais e tem 29 doses nesse pote todo de 900 gramas. Avaliando aqui a lista de ingredientes e as informações nutricionais, podemos ver que um dosador dessas 31 gramas e cada embalagem vai nos fornecer aqui 29 doses e tem aqui na tabela o valor de cada porção mesmo. E podemos ver que tem 0 gramas de açúcar adicionado, sódio aqui está 91, então está bem baixinho. E a lista de ingredientes está bem boa, inclusive ele foi adoçado com stevia. E eu compro esse exatamente por ele ser um pouco mais limpo. Eu acredito que se a gente pegasse com uma qualidade um pouco inferior, poderíamos descobrir mais coisas. Algo que eu notei aqui, que o sódio desse tem 471 miligramas. Então ele é alto em sódio, mas nesse caso é só controlar a alimentação mesmo e toda a dieta do restante do dia, porque só um produto não vai nos prejudicar e conseguir controlar isso no resto do dia, no resto da alimentação. Esse daqui seria o de baixa qualidade mesmo, pela qualidade dos ingredientes. Vocês inclusive podem perceber que a lista de ingredientes dele é maior e as informações nutricionais não são tão boas quanto os outros. E o sódio dele aqui também está um pouco alto, mas é isso. Não é algo que a gente precisa ficar em alerta e que vai nos prejudicar. Nós precisamos controlar o restante da alimentação. E agora é a sua vez. Na próxima compra, dedique um tempinho para ler o rótulo dos alimentos. E comente aqui qual foi a sua maior dúvida ou a sua maior descoberta. E compartilhe esse vídeo para quem precisa aprender a ler o rótulo dos alimentos.